Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro que vocês escolheram foi, adivinhe só? Dragões, mais uma vez. Pois é, já falamos dos dragões cromáticos, dos metálicos e dos dragões de gema. E o que sobrou? Agora é a vez de falar dos dragões raros, que não se encaixam muito bem em nenhuma dessas famílias. Muito bem, começando a listar aqui os dragões raros aí de D&D, começando a falar do Dracolich, que é um dragão morto-vivo. Os dragões, mesmo vivendo muitos e muitos séculos, também às vezes buscam a vida eterna, digamos assim. Alguns deles, principalmente os mais narcisistas, recorrem a rituais mágicos sombrios para se transformarem em mortos-vivos, da mesma forma que um mago, se transformaria num lich, um dragão muito velho poderia tentar se transformar num Dracolich. Mas se o ritual para virar um lich já é complicado, um ritual para virar um Dracolich é ainda mais difícil. Normalmente um dragão precisa ter todo um conjunto de pessoas ali do lado dele para fazer esse ritual funcionar. E tem que ser pessoas que ele confia plenamente, porque durante esse ritual que será feito, o dragão literalmente morre. Como é que funciona? Um dragão que seja ancião o suficiente para atrair um culto de seguidores fervorosos, ele tem que beber de um líquido que é dado a ele, uma espécie de veneno, que mata ele, mas preserva a alma dele por alguns instantes. A alma dele, então, é recolhida através de magia profunda e cânticos, desses cultistas acabam guiando a alma dele não para a pós-vida, mas sim para uma pedra preciosa, uma gema, algum item de valor em que essa alma vai acabar ali repousando ali dentro. Em sequência, por ter se transformado de forma nefasta numa criatura morta, a pele e as escamas do dragão derretem, fica só ali aquele esqueleto dele. Mas agora a gema mágica vira igual o filactério do Lich. Para esse dragão agora, essa gema é de suma importância. A alma dele que está ali na pedra volta junto com a energia necrótica a animar aquele corpo, aqueles restos ali, que agora se tornam uma criatura morta-viva sinistra. E se algum dia, por algum acaso, um grupo de aventureiros ou um grupo de heróis conseguir destruir aquela carcaça daquele Dracolich, a alma dele simplesmente retorna para essa gema, ele não é destruído de vez. E se um grupo desses cultistas aí levar essa gema carregada com a alma para outro cadáver de dragão, é capaz inclusive da alma do Dracolich original saltar e dominar um outro cadáver em outro lugar. Então isso já é um gancho de aventura interessante para um grupo que encontre uma gema mágica com uma alma de dragão preso nela e uns cultistas de uma seita dracônica antiga indo atrás dessa mesma gema e perseguindo o grupo. Já dá uma história bem legal. Bom, e como é que é o comportamento do Dracolich? Eles são ainda mais malignos e tirânicos do que um dragão cromático, qualquer. Porque eles foram um passo além, eles quebraram o tabu. E fazendo essa transição para pós-vida, eles cortam todos os laços que eles tinham com o resto da comunidade ali dos dragões e também com os deuses dracônicos. Não haverá pós-vida para esse dragão. Então ele realmente tem que ser muito arrogante e muito megalomaníaco para aceitar fazer esse tipo de ritual. E isso se reflete em seu comportamento. Normalmente um Dracolich, ele é cercado de bajuladores, membros desse culto que veneram ele e que fizeram essa transformação para que ele viva para sempre. E em seu esconderijo ele arquiteta planos, mas planos de longa data, porque o tempo não é mais fator inconveniente para ele. Então ele fica lá planejando, arquitetando, e se um dia ele for descoberto, aí sim ele pode demonstrar todos os seus poderes e sua fúria. E em termos de poderes, um Dracolich mantém todos os poderes que ele tinha quando ele era um dragão vivo, Então, o sopro de dragão que ele tinha, os ataques com as garras, mordida e tudo mais, ele ainda tem. E, inclusive, ele ainda pode voar, mesmo as suas asas feitas só de ossos, que fisicamente não seriam possíveis de decolar, mas elas são preenchidas com magia necrótica, que permitem ele o voo.
E além disso ele ganha as características de morto-vivo, ou seja, ele fica imune a venenos e doenças, ele fica resistente a dano necrótico e tudo mais. E por falar em cultistas aí do Dracolich, no cenário Forgotten Realms tem uma seita bem específica chamada Culto do Dragão, que por eras e eras eles eram os maiores criadores de Dracoliches, né? Que era, digamos, o objetivo dessa seita, era encontrar, né, tipo fazendo buscas arqueológicas, antigos dragões derrotados no passado e trazê-los de volta usando essas gemas com almas de outros dragões, né? E eles faziam isso de tempos em tempos, até que o objetivo do grupo mudou recentemente. Não são mais focados apenas em trazer Dracoliches para o mundo, mas eles também agora planejam trazer a própria rainha dos dragões, Tiamat, de volta para dominar o plano material. Bom, o próximo dragão raro que vamos falar é o dragão marrom, que está muito ligado também ao cenário de Forgotten Realms. O dragão marrom é conhecido como o dragão das areias ou o dragão do deserto. E uma característica, né, bem marcante dele é a ausência de asas. Ele é um dragão que fica no chão e ele prefere se enterrar na areia, né? Ele é um ótimo escavador, né? Então, em vez de voar, ele se enterra e ele faz emboscadas para atacar suas presas de baixo para cima. Ele tem um sopro diferente, que é uma linha, né, reta de ácido que ele cospe à distância. Ele é um dragão inteligente, mas não é muito sociável, ele não é de conversar. Ele considera qualquer outro ser que chegue no território dele como uma possível ameaça ou uma possível presa. Então ele não abre muito espaço para trocar ideia. O próximo dragão da lista aqui são os dragões das nuvens, que são raríssimos dragões que vivem lá na estratosfera e eles se camuflam, né, em formato de nuvens. Então sempre que você olhar para o horizonte e você vê aquela nuvem que tem um formato quase ali parecido com um dragão, de repente é um dragão das nuvens disfarçado. Você já fez isso? Já enxergou um dragão por lá? Pode ser um deles. Eles, quando nascem, né, quando são filhotes, eles têm as escamas meio prateadas e quando vão crescendo, eles vão ganhando tons avermelhados nas pontas, que dão aquele tom meio de pôr do sol para a aparência deles. É um dragão bem bonito. Eles são extremamente inteligentes, mas pouco se sabe sobre eles, porque eles são muito tímidos e ficam na dele, né? Eles não se metem na vida de ninguém. E de lá de cima das nuvens, eles só observam o cotidiano das pessoas ali de baixo sem interferir. Eles parecem preferir acumular tesouros e guardá-los em nuvens mágicas flutuantes que eles usam como covil deles. Da mesma forma que gigantes das nuvens têm aqueles castelos, né, nas nuvens, os dragões das nuvens também criam seus covis ali em nuvens mágicas que suportam o peso deles. Ele tem um sopro de ar comprimido que ele pode soprar para jogar seus inimigos para longe. E ele também consegue controlar o clima e fazer convocação de relâmpagos para caírem em tudo quanto é lado ali. Então um combate com ele deve ser muito perigoso sempre. Imagino que se você está ali num barco voador, alguma embarcação assim, e enfrentar um desses, vai ser uma porradaria épica, né? Você lutar contra uma criatura que é basicamente todas as nuvens em volta do grupo ali, caindo relâmpago, doideira. Mas eles nem são muito de batalha, assim, de lutar. Eles preferem ficar na deles e se eles veem uma ameaça chegando perto, eles se transformam em nuvens, eles têm esse poder, né? E eles ficam indistinguíveis de nuvens comuns, ali só esperando a ameaça passar. E o próximo dragão da lista aí dos dragões raros é o Dragão das Profundezas. Esse que, pra mim, pelo menos no ponto de vista de aparência, é o dragão mais assustador que tem. Porque sabe aqueles peixes que vivem na escuridão absoluta, nas profundezas, e ganham aquelas características super ameaçadoras, assim? O Dragão das Profundezas ganha essas características também, porque eles vivem também no lugar completamente escuro e afastado, que é o Underdark, né? A Umbra Eterna, que são o subterrâneo místico que existe em todo o plano material. E como eles são dragões que vivem nas profundezas, eles têm os olhos, né, aqueles olhos brancos grandes assim, eles têm uma aparência que parece um pouco de enguia, tá ligado? É um bicho bem sinistro. E os corpos deles, né, se adaptaram totalmente para sobreviver na Umbra Eterna. Eles têm a pele lisa, como de uma salamandra, com pequenas escamas, num tom meio cinza. Com o passar do tempo, o corpo deles vai adquirindo detalhes que são causados por fungos que existem na Umbra Eterna, que vão dando, né, características bizarras no corpo deles, tipo os monstros do The Last of Us, assim. Eles vão ganhando
esses fungos, até porque o sopro deles é um sopro de fungos. Eles sopram esporos que deixam a pessoa maluca, né? Quem é atingido por um sopro de um dragão das profundezas é infectado por esporos aí de fungos mágicos que alteram o seu comportamento e fazem você ter pesadelos mortais. Você pode ter um pesadelo tão sinistro que seu cérebro vira um milkshake de carne e você morre. E eles são bem interessantes porque esses dragões das profundezas, eles adoram acumular segredos. E eles costumam levar para o covil deles, ao invés de tesouros comuns, livros e pergaminhos e tudo quanto é tipo de informação que para eles é interessante. E eles sabem magias que preservam esses livros, mesmo estando num lugar repleto de fungos, né, eles conseguem preservar esses livros para sempre. E uma boa forma de ganhar o favor de um dragão das profundezas é prometer informação para ele. Principalmente se for informação da superfície, do mundo da superfície, que é um mundo que ele não tem mais acesso e que ele é muito curioso para saber. Então, se você tem um mapa, um atlas, uma enciclopédia, um livro, qualquer coisa e queira passar pelo território de um dragão das profundezas, se você oferecer esse conteúdo para ele, talvez ele aceite de bom grado e deixe você passar. Ou até te escolte por lugares perigosos de Umbra Eterna, alguma coisa assim. E outra característica legal é que o covil de um dragão das profundezas costuma ser um lugar de difícil acesso, né? Eles provavelmente procuram ali um canto lá de Umbra Eterna que seja que só eles consigam alcançar voando ou nadando, né? E nesse covil, eles, além de criar essa magia que eu falei de proteção, né, de livros, como eles têm esse sopro, né, de fungos, eles conseguem construir iluminação através de bioluminescência de fungos e eles fazem aquelas florestas subterrâneas feitas apenas com esses esporos que eles produzem. O próximo dragão raro que a gente vai falar é o dragão de Mercúrio. O dragão de Mercúrio é um dragão bonzinho, né? Mas ele é um dragão vida louca pra caramba. Os dragões de Mercúrio são extremamente ágeis, super velozes, eles têm um corpo esguio, né? E eles passam como um flash prateado, né, pelos céus por onde eles passam, sempre em altíssima velocidade. São ariscos, mas não do ponto de vista perigoso, mas sim de reagir rapidamente a qualquer coisa, falar muito rápido, né? Eles são ligados no 220 o tempo todo. E a aparência deles é muito interessante. Quando eles são filhotinhos, os dragões de Mercúrio, eles têm uma pele, uma escama opaca, meio acinzentada, bem sem graça. Mas quando eles vão envelhecendo, né, viram jovens e depois adultos, as escamas vão ganhando um tom cromado, até parecerem um espelho metálico completo que reflete a luz do sol. E eles refletem a luz tão bem que um dos ataques que eles conseguem fazer é justamente usar as asas, né, numa posição especial em que eles conseguem capturar tudo quanto é luz do ambiente e concentrar num único feixe de luz que eles podem disparar, que pode deixar alguém cego, né, ou até botar fogo nas coisas. E o sopro deles também é esse mesmo feixe de luz que eles conseguem atirar. E o comportamento deles, né, apesar de serem bondosos, como eu falei, eles são muito caprichosos, mudam de ideia muito facilmente, é difícil ter um compromisso marcado com o dragão de Mercúrio e a coisa acontecer da forma como vocês estavam planejando, porque eles mudam os planos no meio do caminho, são meio caóticos. E o próximo é o dragão das brumas, ou o dragão da névoa, dependendo da tradução, que são dragões que gostam da umidade causada pela queda d'água, né, de uma cachoeira ali, e eles se escondem normalmente em cavernas atrás da cachoeira, onde eles podem contemplar a natureza. Eles são sábios, gostam de ficar sozinhos ali, olhando as árvores crescendo à sua volta, são quase como guardiões do bosque, criaturas mágicas que gostam de ficar muito na deles. Eles não são muito de conversa fiada, não gostam muito de serem interrompidos nessa contemplação da natureza que eles gostam. Mas são extremamente sábios e conhecem os segredos das matas, das florestas e dos rios, principalmente. Se alguém incomodar eles demais ou atacar um dragão das brumas, eles têm um sopro que é um sopro de vapor escaldante, capaz de cozinhar alguém vivo na hora. Mas eles também podem assumir a forma de névoa e se camuflar no meio ali do vapor da queda d'água, e à distância segura eles ainda podem soltar feitiços para se livrar de qualquer ameaça. O maior inimigo de um dragão das brumas é com certeza o dragão verde, que costuma habitar ali a mesma região, né, de matas, de florestas,
né? Enquanto o dragão das brumas fica ali no rio, o dragão verde fica circulando a região e os dois nunca se bicam, né? Então eles são normalmente inimigos que se atacam assim que se veem. Bom, em seguida temos os dragões das sombras, que são dragões que têm origem, né, em outro tipo de dragão, um dragão cromático, né? Qualquer dragão que fique muito tempo em seu covil e que encontre por algum motivo uma passagem para o pendor das sombras, né, que é o plano das sombras, ou Shadowfell, seja porque ele cavou muito profundamente em seu covil e achou um portal e foi para lá, ou de repente a expansão, né, do plano das sombras chegou a cobrir ali o covil dele enquanto ele dormia e ele simplesmente despertou em outro mundo. O que importa é que o dragão das sombras é um dragão que se vê preso, né, no plano das sombras e a radiação sombria desse plano acaba atingindo e mudando esses dragões. Mudando fisicamente, né, eles ficam com a coloração totalmente escura, né, e camuflada nas sombras, mas também o comportamento deles fica soturno. Muitos buscam voltar para o plano material, para quem sabe um dia retomarem a vida deles como era. Outros aceitam o destino deles e acabam criando o covil ali mesmo, no plano das sombras, e tentam atrair suas presas e vítimas, abrindo portais para o plano material. E os dragões da sombra, né, como era de se esperar, eles abominam a luz do sol, né, e iluminação em geral, porque eles são mais fracos, né, com luz do sol em cima deles, mas se eles estiverem no escuro, eles se tornam quase como sombras vivas. E nesse formato de sombra viva, eles se tornam resistentes a qualquer tipo de dano, com exceção dos danos energéticos e psíquicos. Além, é claro, do dano radiante, que para eles é devastador. E o sopro de dragão deles também muda, né? Com o passar dos anos, presos no plano das sombras, eles perdem o sopro que eles tinham quando eram dragões comuns, e eles ganham um sopro de energia necrótica. E o próximo dragão é o divertidíssimo Dragão de Aço, que tem o nome de uma das minhas bandas fictícias favoritas, o Steel Dragon. Eles são altamente sociáveis, tão sociáveis que eles preferem a sociedade dos mortais, dos humanos, do que a sociedade dos dragões. E eles ainda por cima têm a capacidade de se transformar em humanos, né? Eles mudam a forma deles e gostam de viver em grandes cidades. Eles procuram grandes metrópoles movimentadas, cheias de pessoas indo e vindo, e lá eles assumem normalmente o papel de professores, sábios, grandes artistas e tudo mais, totalmente inseridos e camuflados ali na sociedade. Mas sempre existe um detalhe meio cinza metálico na pele deles, ou no cabelo, ou em alguma joia que eles estão usando, que dá a dica de que tem algo diferente naquela criatura. E se um dragão de aço enxergar outro, mesmo se os dois estiverem em forma humana, imediatamente eles reconhecem, né, que os dois são, na verdade, dragões disfarçados. Bom, e o comportamento deles é altamente civilizado e ordeiro, eles odeiam confusão. Mas, se algum combate estiver prestes a acontecer, e algo que não dê para resolver no diálogo e na diplomacia, aí eles têm armas importantes. Eles possuem um sopro de dragão que é uma nuvem tóxica de gás. Claro que eles precisam se transformar no dragão antes de poder soltar isso, né? Mas isso acaba revelando a característica verdadeira deles e não é algo que eles gostam de fazer. E outro aspecto interessante é que eles não criam covis, né, esconderijos ou cavernas secretas onde eles acumulam tesouros. Eles preferem viver de fato em alojamentos humanos, né, em cidades, seja numa pousada, né, ou até ter uma casa própria em alguma cidade e tudo mais. Mas ainda assim eles têm aquela característica que os dragões têm de acumular tesouros, e para isso eles procuram, né, bancos ou lugares com cofres que podem comportar os tesouros deles. E se na cidade que eles estão não tiver um banco, né, eles acabam sendo os fundadores, né, quem sabe, de um banco, para poder prestar esse serviço financeiro para a comunidade e também usar, né, para guardar os próprios tesouros deles. Então, se você estiver jogando uma aventura em que os aventureiros precisam de um empréstimo ou alguma coisa assim, coloque um dragão de aço na história, que com certeza ele vai ter aí um tesouro dentro da cidade disponível, ou guardar o tesouro do grupo para eles manter seguro, longe do perigo. Bom, em sequência temos o raríssimo Dragão Amarelo. O Dragão Amarelo, né, ele era um dragão que era muito teorizado, né, nunca ninguém tinha visto um. Mas por existir o Dragão Vermelho, o Dragão Verde, o Dragão Azul, o Dragão Negro, o Dragão Branco, pensaram, provavelmente existe um Dragão Amarelo. E depois de muitas eras foram vistos alguns
desses dragões amarelos por aí. Mas, fora a arte deles que é interessante, né, que eles têm essa cabeça aí com uma carapaça estranha que parece a criatura do Alien e tudo mais, eles são dragões meio sem graças, assim, porque eles cumprem mais ou menos a mesma função narrativa do dragão marrom, que a gente já falou, que é um dragão do deserto, que gosta de se enterrar e tudo mais. E o dragão amarelo não tem uma característica muito diferente disso, então ele é bem parecido com o já citado dragão marrom. Mas o que ele tem de diferente do dragão marrom, né, além do fato de poder voar, é ele ter o sopro dele, que é de ar comprimido misturado com areia, capaz de arrancar a pele do osso de alguém se atingir. E por último vamos falar do dragão de pedra da lua, que é o nome de uma gema também, que chama em inglês Moonstone, né? Então são os Moonstone Dragons, os dragões da pedra da lua, que tem na 5ª edição para você colocar nas suas aventuras também. Bom, existe uma lenda que diz que quando os deuses criaram, né, os seres para habitar o plano material, um dragão acabou fugindo para o plano das fadas, onde ele escondeu uma ninhada de ovos. E a radiação mágica do plano das fadas acabou transformando aqueles dragões em criaturas diferentes. E assim surgiram os primeiros dragões de pedra da lua, que depois foram reproduzindo entre si e hoje são uma criatura, um tipo de criatura que habita o plano das fadas. E eles são dragões com uma aparência muito elegante, com babados verdes e uma pele, né, umas escamas opalescentes, brilhantes, que reluzem com energia mágica. E eles têm 2 chifres, um que sai do nariz e vai em direção à testa, e outro que vem da nuca e vai para o meio da cabeça, formando como se fosse uma lua crescente no rosto deles. E em termos de comportamento, eles são criaturas travessas, eles gostam de brincar com o poder mágico inato que eles têm para criar pequenas ilusões. Mas com o passar dos anos, quando eles vão crescendo, eles deixam esse lado brincalhão para trás e se tornam grandes sábios, gentis, prontos, né, a ensinar quem queira perguntar qualquer coisa a eles. Eles também guardam objetos que para eles têm valor sentimental, de repente algum item que alguém deu de presente, que talvez não valha nada, mas que para eles lembra daquela época, um perfume, um cheiro, uma canção, alguma coisa assim, para eles vale muito mais do que ouro. E o covil de um dragão da Pedra da Lua é um sonho psicodélico, é um lugar conectado por portais, um único covil que existe em vários planos de existência diferentes. Eles têm, né, como se fosse a sala principal ali onde eles recebem visitas, pode estar no plano material, mas quando você vai mais profundamente para o covil de um dragão desses, você pode encontrar a sala de tesouros deles, que está lá no plano das fadas, e nesse caminho você passou por um portal e nem percebeu. E o mais interessante é que eles podem se locomover entre os planos abrindo portais à torta e à direita, mas muitas vezes eles esquecem esses portais abertos, e isso acaba gerando muitas histórias, né, muitos ganchos de aventura para quem de repente encontrou um portal aberto num bosque depois de perseguir uma criatura brincalhona e acabar indo parar em outro mundo por causa disso. E agora você tem que encontrar essa criatura para poder voltar para casa. Isso é uma possibilidade com o dragão Pedra da Lua. Agora, uma das principais funções da existência desses dragões é inspirar os outros. Eles gostam e conseguem manipular os sonhos. Eles conseguem, aliás, viajar pelos sonhos das pessoas. E se você estiver passando perto do covil deles, pode ser que vocês escutem canções inspiradoras que façam vocês passarem por um momento difícil, ou de repente um artista que está tendo ali um bloqueio criativo, né, e sai para passear pelo bosque, acaba ouvindo sussurros de uma bela melodia e isso inspira ele a criar uma grande obra. Os dragões de Pedra da Lua vivem para fazer isso, para encantar as pessoas, para que elas criem mais beleza para o mundo. E por falar em sonhos, uma das formas que eles têm de se proteger de quem atacar é um sopro de uma espécie de gás que bota todo mundo ali para dormir, né? Eles conseguem então fugir ou lutar bem mais fácil com criaturas se boa parte delas estiverem dormindo. E eles têm um segundo tipo de sopro, né? Eles não têm um sopro só. Eles podem soprar esse gás sonífero, mas eles também podem soprar um gás que é um feixe de luz lunar, tipo a magia Moonbeam, né, dos druidas, que é uma luz, né, capaz de revelar a verdadeira natureza de quem é atingido. Então, se um licantropo é atingido por ela, por exemplo, ele se transforma na sua versão original humanoide, né, outra criatura que também está se passando por outra pessoa, é revelada através dessa energia, né, da luz lunar. E são esses os dragões raros, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários aí algum dragão que eu deixei de lado. Eu sei que tem muitos dragões ainda em D&D,
mas esses são só alguns aí dos mais interessantes aí na lista dos dragões que não se encaixam nas 3 grandes famílias aí de dragões comuns no mundo de Dungeons and Dragons. E entre na nossa comunidade agora no YouTube, que já tem a votação para o próximo monstro aqui da série Monstros de D&D. Beleza, pessoal? Beijo para vocês.